Vamos fazer agora uma questão sobre intensidade e nível sonoro. Essa questão é do capítulo de ondas 2, capítulo 17, do livro de Fundamentos de Física, Halliday e Resnick, 10ª edição, volume 2. A questão diz o seguinte: uma fonte produz uma onda sonora senoidal de frequência angular 3.000 radianos por segundo e amplitude 12 nanômetros em um tubo com ar. O raio interno do tubo é 2 centímetros. A. Qual é a taxa média com que a energia total, soma das energias cinética e potencial, é transportada para a extremidade oposta do tubo? B. Se ao mesmo tempo uma onda igual se propaga em um tubo vizinho igual, qual é a taxa média total com que a energia é transportada pelas ondas para a extremidade oposta dos tubos? Se ao invés disso as duas ondas são produzidas simultaneamente no mesmo tubo, qual é a taxa média com que a energia é transportada? Se a diferença de fase entre as ondas é 0,4 π e π radiano. Ok? Pois bem, para resolver essa questão, a primeira coisa que a gente vai discutir aqui é a parte da energia transportada, né, por uma onda. E aí o que a gente tem é o seguinte: uma onda, como já discutimos anteriormente, ela transporta energia, ela transporta momento, mas ela não transporta matéria. Então a gente pode associar uma onda, um transporte, uma energia cinética e uma energia elástica, tá? E aí eu vou calcular com vocês aqui rapidinho para a gente relembrar qual é a expressão dessa energia cinética para um certo elemento de massa do meio do meio por onde essa onda passa. E aí, a partir dessa média dessa energia cinética, a gente pode calcular a média da energia total, que seria então essa taxa média com a qual a energia total é transportada, ok? Então vamos analisar aqui a energia cinética de um elemento de massa m do meio por onde a onda passa. Então, a energia cinética de um elemento de massa, eu vou chamar ela de um elemento de energia cinética, seria um meio da massa do elemento, que é dm, a velocidade do elemento ao quadrado, ok? Onde essa velocidade aqui, Vs, é a velocidade que está relacionada com a amplitude, ok? Que é dada por Sm cosseno de kx menos ômega t. Então, quando a onda passa, né, e no caso da onda sonora ela é uma onda longitudinal, quando essa onda passa pelo meio, ela perturba as partículas desse meio. E essas partículas oscilam longitudinalmente, certo? E a amplitude da oscilação é dada por Sm. E aí cada partícula localizada numa posição x no instante t tem um deslocamento dado por S de xt. Então a velocidade dessa partícula, desse elemento de massa dm, é dado como a derivada de S em relação ao tempo, certo? Então essa velocidade que eu escrevi aqui para o cálculo da energia cinética seria a derivada de S em relação ao tempo. Isso nos dá a velocidade. E aí, fazendo essa derivada, a derivada do cosseno é menos o seno, a gente fica com a derivada como sendo menos ômega Sm, ok? Derivada em relação ao tempo. A derivada do cosseno é o seno, não é isso? Perdão, eu falei que era menos, acho que eu troquei as coisas, mas a derivada do cosseno é o seno, então ficaria com essa derivada aqui, menos ômega t, né? Multiplicado pela derivada do argumento em relação a t, que é o menos ômega que está aqui fora, ok? Então, quando a gente coloca essa expressão da velocidade em termos da função de deslocamento, né, da derivada dela no tempo, a gente fica com um meio de dm vs ao quadrado, ok? Onde vs é Sm, Vs ao quadrado, desculpa, é ômega 2, Sm ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. E o elemento de massa, né? O elemento de massa que a gente considera aqui seria a densidade vezes o elemento de volume. Você pode escrever elemento de massa como densidade vezes elemento de volume. E o elemento de volume, se a gente pensa numa onda que está sendo transportada, por exemplo, num tubo com uma determinada área, então seria A vezes dx, seria esse elemento de volume, né? Então eu posso escrever aqui que a energia cinética é igual a 1 meio de ρ a dx, ômega 2, Sm ao quadrado, seno ao quadrado de kx,
menos ômega T. E aí o que é que você tem? Isso é a energia cinética de um certo elemento de massa. Se a gente dividir isso por um certo intervalo de tempo dt, então eu tenho transporte de energia cinética. Então eu tenho que dk dt seria igual a 1 meio de ρ a dx dt, ômega 2 sm ao quadrado, seno ao quadrado de kx menos ômega t. Ok? Onde dx dt é a velocidade da onda. E aí a gente tem que dk dt pode ser escrito como 1 meio de ρa v ômega 2 sm elevado a 2 seno ao quadrado, colocar aqui kx menos ômega t, ok? Bem, então essa energia cinética, né, varia com o tempo por uma seno quadrado de kx menos ômega t. E aí, se você quiser calcular o valor médio de dk dt, você teria que fazer uma integração aqui no tempo dessa função seno ao quadrado. E aí, fazendo esse cálculo, se você revisar lá de cálculo, você vai ver que a média, né, num certo intervalo de tempo, num período dessa função seno ao quadrado, ela daria 1 meio. E aí, dessa média, a gente pode escrever que a média de dk dt é 1 meio que multiplica 1 meio de ρa v ômega 2 sm ao quadrado, ou seja, fica 1/4 de ρa v ômega 2 sm, ok? Então, essa aqui é a energia cinética média. Mas assim como os sistemas que executam movimento harmônico simples, em que você tem uma conversão de energia cinética em energia potencial elástica, ambas, né, têm forma senoidal, forma de seno ao quadrado, e elas são defasadas, então você tem que a média temporal da energia cinética, da variação da energia cinética no tempo e da energia elástica no tempo são iguais, de forma que a média da energia total no tempo, né, essa média aqui, dE dt, ela é igual ao dobro da média para dk dt, considerando que esse dk dt é a mesma média para a energia potencial elástica. Então, é como se você multiplicasse por 2, você tem aí a consideração da parcela de energia potencial, da energia potencial elástica e da energia cinética. E aí, isso dá aqui 2 que multiplica 1/4 de ρa v ômega 2 sm elevado a 2, ok? Então, essa discussão que eu queria fazer aqui com vocês, ela é feita no livro texto, onde esse símbolo aqui representa a média, certo, da energia transportada, e ela vale 1 meio de ρa v ômega 2 sm ao quadrado. E é isso que a gente vai usar para responder essa questão. É exatamente isso, ok? E aí, só para concluir essa discussão inicial, se você quer falar de intensidade, a intensidade I seria a potência por área, ok? Onde potência é justamente isso, né? Energia por tempo. Então, seria esse dE dt dividido pela área. E aí, quando você divide pela área, já tem uma área aqui, né? Na expressão, quando você divide pela área, esse termo, essa área multiplicativa aqui some, e aí fica simplesmente 1 meio de ρv ômega 2 sm, para ser a intensidade de uma onda sonora, tá? Vamos voltar então para o enunciado da questão. Então, o enunciado da questão nos diz que a gente tem uma onda sonora com frequência angular de 3.000 radianos por segundo. Então, vamos voltar aqui para resolver esse problema. Tá aqui o enunciado novamente. E aí, vamos agora com a expressão que a gente tem para dE dt, que eu vou deixar inclusive aqui, ó. É 1 meio, a gente vai usar bastante essa expressão, 1 meio de ρ, V, 1 meio de ρ, A, não é isso? V ômega 2, SM ao quadrado, ok? Então, voltando aqui para a questão em si, a gente tem o seguinte, a gente tem uma onda que tem uma frequência angular de 3.000 radianos por segundo, uma amplitude SM de 12 nano, nano é 10 a menos 9, então eu já vou colocar aqui no SI, e o raio, né, do tubo é de 2 centímetros, ou 2 vezes 10 a menos 2 metros, e aí na letra A
qual é a taxa média com que a energia total, que é a soma da cinética mais potencial, é transportada. Então, é justamente esse cálculo. É a taxa média com que a energia é transportada por essa onda, ok? Então, fazendo esse cálculo aqui, seria 1/2 de ρ, não é dado na questão, mas é um número conhecido, tabelado. A densidade do ar, porque a questão diz que é o ar que você tem dentro do tubo. Então, a densidade do ar é 1,21. Então, vale anotar aqui, né? 1,21 quilogramas por metro cúbico. Não é dado, mas é um valor tabelado que você pode usar, ok? Multiplicado pela área. A área de um tubo seria πr2. É dado o raio, então seria π vezes o raio, que é 2 vezes 10 a menos 2 metros, ok? Elevado a 2. A velocidade da onda, do som, nesse caso, que também não é dado, mas é um valor tabelado. Essa velocidade é 343 metros por segundo no ar, ok? Em condições normais, 343. O ômega é dado, é 3.000 radianos por segundo, elevado ao quadrado, e a amplitude também foi dada, é 12 vezes 10 a menos 9, elevado a 2. Então, é realmente só fazer esse cálculo aqui para responder a letra A, ok? Quando você faz o cálculo, isso dá 3,38 vezes 10 a menos 10. E aí é unidade de energia por tempo, né? Que é a unidade de potência. Então, tá em watts no Sistema Internacional de Unidades, já que usamos todos os parâmetros no SI. Então, isso aqui pode ser escrito como 0, aproximadamente, né? 34 nanowatts. Então, essa é a resposta da letra A.